de questões ligadas ao judiciário para ir lá na França para continuar falando de Brasil, porque tudo parece muito similar. A democracia francesa no campo minado. Vai o Estadão, né? A condenação de Le Pen pela justiça detonou na já conturbada política francesa um choque sísmico que reverberará com cada vez mais força até as eleições de 27. Favorita nas próximas eleições, mas o Decom, vejam só, né? Foi condenada a 4 anos de prisão e 5 de inelegibilidade. Ficará inelegível até 2030. O ano que Bolsonaro também acaba a inelegibilidade, né? Ah, que coincidência. E imediatamente abriu-se uma clivagem ideológica. Correligionários denunciam perseguição judicial. Opositores, né, os petistas franceses, celebram o império da lei. Mas entre a névoa da batalha é indisfarçável a hipocrisia de ambos os lados. E tiros pela culatra que ferem a sua legitimidade debilitam os alicerces da República Francesa. Le Pen e 8 ex-eurodeputados e mais 12 assistentes foram acusados de empregar, entre 2004 e 2016, 4,1 milhões de euros em recursos do Parlamento Europeu destinados à assessoria parlamentar para financiar funcionários do partido. Veja só, não é um caso de roubo, de corrupção, nem nada. Muita gente aí que apoia a Le Pen fala, inclusive, que essa questão ela é bem subjetiva, né? O que o seu assessor pode ou não pode fazer. E aí o pessoal acusa que os assessores da Le Pen também estavam participando da atividade partidária do partido dela, né? Com dinheiro aí, o meio salário sendo pago pelo Parlamento Europeu. Ela como eurodeputada, mas ela também estava lá o partido dela, que história é essa? Então, veja, não é um caso de corrupção nem nada. E aí, cadeia, multa, inelegibilidade. Parece proporcional essa pena? Parece proporcional o Bolsonaro ficar inelegível por fazer uma reunião para comentar sobre a questão das eleições, uma pauta, né, questão lá da segurança, que vem desde o Leonel Brizola. Olha só, né? Bolsonaro até destaca isso, que o próprio Bolsonaro protocolou ao longo de sua história como deputado diversos projetos de lei. Que a esquerda no passado já apoiou também. Já chegaram até a ser aprovados esses projetos. Aí agora ataca a democracia. Mas tá bom. A base da condenação foi uma lei anticorrupção, aprovada em 2016. Olha, é nova, né? Tipo a lei da ficha limpa. Conforme os ditames punitivistas da direita, endurecimento das penas, tolerância zero, caça aos corruptos, moralização da política. Você vê que da mesma forma que a direita no Brasil hoje discute que a lei, né, lei da ficha limpa, no final do dia, ela meio que está sendo utilizada não para realmente combater quem está aprontando, mas para tirar pessoas que não são, né, benquistas, né, não são bem-vindas da democracia do jogo. Ai, ai, ai. Na esquerda, as palavras de ordem são igualdade de todos perante a lei e a independência do judiciário, mas há indícios de severidade seletiva, né? Um judiciário parcial. Adversários de Le Pen no centro e na centro-direita, como o primeiro-ministro François Bayrou e o ministro da Justiça Gerald, mas também seu principal antagonista na esquerda, o radical Mélenchon, denunciam um ativismo judicial. Mais do que respeito à soberania do povo, pode haver outras motivações, como o envolvimento desses políticos em irregularidades similares às de Le Pen. Só que tem outros indícios. Políticos do movimento democrático, partido centrista de Bayrou, por exemplo, foram sentenciados em casos similares com penas mais brandas. Porque eles não eram uma ameaça à democracia. O que torna a sentença de Le Pen particularmente vulnerável à acusação de interferência política é a antecipação da execução da pena. Tipo, os petistas agora queriam prender Bolsonaro. Habitualmente, a condenação só deveria produzir efeitos após uma decisão em segunda instância. A primeira instância pode determinar execuções provisórias, mas só em circunstâncias excepcionais, como riscos à ordem pública, de reincidência ou de danos à instrução penal. Juristas críticos à decisão apontam que não havia nenhuma dessas condições e a regra teria sido subvertida por uma exceção injustificável. Para a corte que condenou Le Pen, os atos da líder direitista apresentam um ataque sério e duradouro às regras da vida democrática. Olha a democracia liberal em campo, hein? Igual no Brasil, o judiciário salvando o dia. Pela lei francesa, os crimes pelos quais Le Pen foi condenada justificam ficar inelegível, mas pela mesma jurisprudência francesa,
Essa inabilitação só deveria ter feito após esgotados os recursos na segunda instância, o que não aconteceu. Assim é natural a suspeita de que o processo legal foi distorcido para alijar da disputa eleitoral uma liderança extremista em nome da proteção da democracia. Seja como for, a decisão pode ser um tiro pela culatra, que tende a reforçar o vitimismo populista de Le Pen contra um establishment supostamente alienado e hostil à vontade popular. Aí vem um Estadão, né, com seu jeito de ser. Não surpreende que lideranças autoritários, todas as partes, como Trump, Putin, Bolsonaro, o Orbán, tenham atacado a decisão do judiciário francês. Mas os magistrados franceses tampouco terão direito de se surpreender se crescer na população desconfiança formulada por uma dessas lideranças. O italiano Matteo Salvini, aqueles que temem o julgamento dos eleitores frequentemente buscam conforto no julgamento das cortes. Quem sabe que não tem votos vai atrás do judiciário para eliminar os adversários. É um padrão, né? Ao redor de todo mundo. Aí o Trump comentou sobre o caso, Elon Musk idem, né? Ele compartilhou Le Pen, ele botou liberdade para Le Pen, a tradução ficou Le Pen grátis. A tradução do Google foi meio ruim, né? Mas tá ali o texto do Trump. A caça às bruxas contra Le Pen é outro exemplo de esquerdistas europeus usando o lawfare para silenciar a liberdade de expressão e censurar seu oponente político. Desta vez, indo tão longe a ponto de colocar esse oponente na prisão. É o mesmo manual que foi usado contra mim por um grupo de lunáticos e perdedores. Aí coloca lá o nome. Eles passaram os últimos 9 anos pensando em nada mais e eles falharam, porque o povo dos Estados Unidos percebeu que eles são apenas advogados e políticos corruptos. Eu não conheço Le Pen, mas aprecio o quanto ela trabalhou duro por tantos anos. Ela sofreu perdas, mas continuou e agora, pouco antes do que seria uma grande vitória, eles a pegam por uma acusação menor, da qual provavelmente não sabia nada, parece um erro de contabilidade para mim. É tudo tão ruim para a França e para o grande povo francês. Não importa de que lado estejam, né? Liberdade, né? Libertem Marine Le Pen. Aí, vamos pegar aqui o gancho no Trump. Falamos ontem sobre a questão do tarifaço. Temos que voltar a falar disso, que agora temos mais informações, inclusive dois posicionamentos do Trump, né? Dele mesmo. Um, né, que ele falou publicamente, na verdade os dois fez publicamente na sua rede social. Um foi notícia da imprensa, o outro não. Mas o que não foi notícia da imprensa nós também vamos comentar. Foi um vídeo que o Trump postou. Aí o Estadão hoje resolveu dar a sua opinião formal sobre o tarifaço. Segundo o Estadão, Trump e o grande salto para trás. Numa canetada, Trump decretou o retorno do mundo ao século XIX. Pronto. É retrógrado, né? Ele não é progressista. É um obscurantista. Se Mao Tse-tung condenou à fome quase 45 milhões de chineses com seu grande salto para frente, o plano de industrialização forçada que arruinou os comunas entre 58 e 62, Trump deu o que se pode chamar de grande salto para trás, para forçar a reindustrialização dos Estados Unidos à custa da globalização. À custa da globalização. Na verdade, à custa do consenso de Washington, que dizia que, né, vamos mandar aí nossas empresas, põe ter mão de obra barata e vamos lucrar aí via mercado financeiro e de outras formas, vamos usar aí a força da nossa moeda, né? Vamos distribuir aí juros, inflação para o mundo e só partir para o abraço. Mas deu errado. E a globalização no final do dia, o que era para ser apenas um processo de integração mundial, assim, tocou no coração da chamada agenda globalista no final do dia. Que quando você olha essas megacorporações, as grandes empresas, como elas se posicionam, né, no mercado, até na própria política, quais políticos eles financiam, como é a atuação dela nos países onde elas estão presentes, você vê, cara, ainda tem alguma diferença de globalização para globalismo? Parece uma porcaria. A integração arquitetada pelos líderes do pós-guerra, né? Nossa, caiu por terra, miserável do Trump. Aí vem, ó, ao invés de um nacionalismo econômico de soma zero, esse termo não é novo, né? Pelo menos aqui no canal já fala disso desde antes do Trump ser eleito, ano passado. Né? Eu falava, ainda falei, no dia, a primeira vez que eu falei sobre esse termo específico, eu falei, gente, vai no Google e pesquisa sobre Trump nacionalista econômico. Você vai ver a quantidade de matérias que vão aparecer.
Ninguém quis, da imprensa brasileira, realmente entender os pormenores. Aí agora aí estão chocados com o que está acontecendo no mundo. Enfim, ao invés de nacionalismo econômico de soma zero, projetou-se uma cooperação global de soma positiva, na qual cada país venderia livremente o que produz de melhor para comprar o que os outros produzem de melhor. Tá, vamos continuar aqui. Já vamos até falar de Brasil. O Brasil pode vender de forma livre o que ele produz? Não. A Europa acabou de aprovar recentemente a due diligence, que determinados itens primários, tipo carne, o Brasil tem que provar que não vem de terra desmatada. Já não é livre, já tem regra. Regra criada por eles. Então, vamos parar de pagar de louco? Não existe isso. Cada vez mais o mercado está impondo uma série de regras. E essas regras que estão sendo impostas, que encarecem os produtos, dificultam a produtividade, realmente assim, tolhem a liberdade das pessoas, não tem uma única linha da imprensa do Armínio Fraga, que estava aí chorando ontem na Globo, não tem uma linha dessas pessoas reclamando dessas regras. Pelo contrário, eles apoiam todas essas regras que criam dificuldades para o mundo. É matematicamente demonstrável que os benefícios para países ricos ou pobres que se integram mais à economia global superam os custos. No entanto, os benefícios são diluídos entre todos. Os custos frequentemente são concentrados em alguns grupos. Por exemplo, quem paga a conta da globalização? Operários industriais nos países ricos, os deixados para trás. Por quê? Porque a mão de obra nos países ricos é cara. Qual a vantagem de ter uma indústria pagando não sei quantos dólares por hora de trabalho, quando você pode ir lá no lugar, você paga um salário mensal de $300? Tem que baratear, né? Outra razão são as falhas no sistema. Falhas no sistema. O sistema que era perfeito, né, que é para vender livremente o que se produz, tem falhas. Os comunas, a China, por exemplo, se beneficiou do livre comércio, mas frequentemente pulando as regras com subsídios e dumpings. Você entende como são as coisas? Ao longo aí dos últimos 5 anos, quantos textos do Estadão, quantas vezes o Armínio Fraga apareceu perante as câmeras para reclamar do subsídio lá dos comunas? Das práticas de dumping? Quantas vezes? Nunca, nunca. Aí agora eles estão citando. Eles não fizeram a campanha, pô, ao longo dos anos aí. Os Estados Unidos, que dão as costas ao livre comércio. Peraí, tem uma coisa aí? E a China, que distorce, são grandes, né? São países grandes. Mas, justamente, um dos benefícios da globalização foi que a fatia das duas potências juntas no comércio global diminuiu nos últimos 20 anos. Se as nações amigas do livre mercado souberem reverter a fragmentação e cimentar blocos cada vez maiores baseados numa competição justa e aberta, tem uma chance de trazer os Estados Unidos de volta à razão e disciplinar o capitalismo de Estado chinês para o benefício de todos. Se não, elas serão, para o triunfo de Trump, artífices do fim da globalização. Curioso, né? Não, a gente vai disciplinar o capitalismo de Estado chinês. Agora vai. Não fizeram isso todos esses anos. Foram décadas após décadas. E eles não fizeram nada, nada. Aí agora que Trump vem com essa, agora a culpa é de Trump, e aí de quebra a gente pode dar uma disciplina. Pelo amor de Deus. Tem que ser um idiota para cair nisso daqui. Mas vamos lá. Ontem, finalmente apareceu na imprensa brasileira um texto que meio que foge do senso comum para tentar entender o que está acontecendo no mundo. Não é sobre tarifa, é sobre dívida. Dívida pública dos Estados Unidos é aproximadamente 36 trilhões. O Gilvan Bueno comenta: desde o ano fiscal de 2002, a economia americana tem registrado déficits orçamentários anuais, totalizando 23 anos consecutivos de déficit até o ano fiscal de 2024. O último superávit ocorreu em 2001. Historicamente, desde 1901, os Estados Unidos registraram superávites em apenas 13 anos. Aí eu te pergunto, volta lá para o Sérgio Moro. Não, temos aqui o União Brasil, um projeto liberal na economia, preocupado com as contas públicas. Irmão, explica aí. Explica aí, Moro. Vai lá, Moro. Grande especialista em economia. Eu acho importante, né?
Acho que quem poupar sempre faz bem. Gastar menos do que ganha, eu acho que na maior parte do tempo sempre faz bem. Mas você percebe que isso não é uma obrigatoriedade? Não necessariamente isso vai se aplicar para o Brasil, porque o Brasil não está na mesma condição que os Estados Unidos está de ter uma moeda que é referência global, que é o dólar. Então você consegue aí ganhar de várias formas e continuar se alavancando ano após ano, refinanciando a dívida, aumentando ela e conseguir chegar inclusive a 36,5 tri, com o país crescendo e ninguém te achar que tu vai dar calote. Por mais que, aí, será que dá para pagar? É situação diferente. Mas você vê como a chamada ortodoxia. O que é ortodoxo? É um conjunto de regras que é a verdade universal. Os brasileiros são tão desgraçados. Os caras botaram assim, ortodoxia. Os caras tratam a política no Brasil como religião. Como se fosse uma fórmula mágica que sempre que você aplicar, sempre vai dar certo. Só que quando você olha a realidade, tá dando errado tem 40 anos. Essas são as pessoas que querem guiar o Brasil. Armínio Fraga, Maelson da Nóbrega, né? Edmar Baixa, Henrique Meirelles, Helena Landau, Gustavo Franco, Roberto... É a mesma galera com o mesmo papo que o Brasil continua estagnado. Atualmente, os Estados Unidos gastam quase 900 bi no pagamento de juros da dívida. Isso custa 3,2% do PIB. Para o ano fiscal de 2025, projeta-se que os pagamentos de juros alcancem 952 bi, indicando um aumento de 8% em relação ao ano anterior. As projeções apontam para o crescimento contínuo desses custos, podendo ultrapassar 1 tri em 2026 e atingir quase 1,8 tri em 2035. Esse aumento nos pagamentos de juros é impulsado por dois fatores. Tem duas coisas que estão começando a corroer o PIB e aí a capacidade até do governo gastar, investir, né, ter novos programas. Primeiro, o crescimento da dívida pública, né, aí já vai comentando, e, em especial, elevação das taxas de juro. O aumento das taxas de juro, como a taxa, né, dos títulos de tesouro de 10 anos, subiu de 1% para 5%. Subiu de 1 para 5%. Mantém isso na cabeça. Enfim, isso resultou em maiores custos de financiamento da dívida. Você paga juros maiores. O montante nominal está ali, né, mas o juro vai acabar aumentar porque a taxa está muito maior. Ao investigarmos a estrutura da dívida e os caminhos para reduzi-la, tem dois caminhos óbvios. Primeiro, fazer um ajuste fiscal nas contas. Aí vem o DOGE, Departamento de Eficiência, que o Musk está à frente. 2. Atacar o problema do déficit em conta corrente. Quando os Estados Unidos importam mais do que exportam, ou seja, em bens, serviços e rendas, e o dinheiro que sai do país é maior do que entra, isso gera um déficit em conta corrente. Leia-se, o país está gastando mais com o mundo do que está recebendo. Segundo os últimos dados do Bureau of Economic Analysis, o déficit em conta corrente dos Estados Unidos foi de 938 bi em 2023, quase 1 trilhão. Lembre-se, em 2024, a China registrou um superávit em conta corrente de aproximadamente 422 bilhões de dólares. Aí ele fala, após essa contextualização, faça uma conta hipotética simples. 422 bi de superávit dos comunas, mais 888 bi de juros da dívida, você tem 1,3 tri. Pensando de maneira rápida e simples, resolvendo esses dois problemas, as coisas se acertam. Mas sabemos que as coisas não são mais assim na economia globalizada e que as empresas criam uma diversificação produtiva para reduzir custos logísticos e tarifários. Só que o que o Trump está fazendo? Vem, se instala no país que não vai ter questão de tarifa e começa a discutir também, né, incentivos para as empresas voltarem e tornar isso competitivo, aquecer o mercado interno. Nos últimos 80 anos, presenciamos duas ordens mundiais. A que foi feita pelos Roosevelt, ao colocar o dólar como principal moeda a ser utilizada pelo mundo, e Nixon, que acabou com a paridade do ouro. Trump está realizando uma nova ordem econômica, com visão de estimular o consumo dos Estados Unidos, consumo interno, mercado interno, e buscar uma forma hard power de reduzir o endividamento americano. No final, nos próximos meses, presenciaremos os Estados Unidos enfrentando desafios relacionados ao financiamento de déficits, enquanto a China e a Alemanha precisam equilibrar suas economias para reduzir a dependência de exportações e estimular a demanda interna. Internamente, dentro da China e da Alemanha, cara, eles não conseguem manter a economia rodando só com o mercado interno. Os Estados Unidos, né, com o dinamismo e o consumismo deles, a economia se mantém de forma assim grande, forte, só com o mercado interno. Então os caras são tão dependentes de exportações. Já os outros, aí o negócio é um pouco mais complicado. É um pouco mais complicado. Aí veja, isso aqui aconteceu ontem. Pega isso aí, questão da dívida, o cara comentou. Lembra ali também do que o Estadão falou sobre
É, eu vou lembrar já já. Esquece, bora. Isso aqui aconteceu ontem. Trump disse pro presidente do Fed cortar juros e parar de fazer política. Falou pro Jeremy Powell. Ô, irmão, para aí, velho. Vamos trabalhar certo. Trump diz ver momento perfeito para a Fed reduzir os juros. Tá na hora, né? Tá na hora. Aí, as notícias foram de ontem, ao longo do dia. Antes dessas notícias acontecerem, aí eu quero relembrar uma coisa que a gente falou no vídeo ontem. Vamos ver se faz ou não faz sentido. Né? O vídeo ontem foi 8h20 da manhã. Quem aí não tentou, quem não quis comprar 100% da narrativa da imprensa, algumas discussões que eu estava acompanhando na rede social, o pessoal apontou muitas coisas. O pessoal estava falando, inclusive, que até para os Estados Unidos, a depender uma desaceleração, uma perda de dinamismo nesse presente momento, com assim, uma dívida trilionária com vencimento agora, acho que vale até 2028, algo assim, uma coisa que vai ter que, assim, emitir novos títulos da vida, se refinanciar de novo. Na época, acho que foi a 3 e poucos por cento. A Selic deles hoje está em meio em torno de 4. Então, a depender, se tiver até uma desaceleração, o Banco Central tem todas as ferramentas para, na canetada, baixar o juro. Olha aqui, ó. Vamos seguir aqui na ortodoxia, fatores macroeconômicos, vamos baixar os juros, então vamos renegociar a dívida no precinho. Quem tiver que renegociar, está 26 tri, a 3 e pouco, você renegocia agora a 4, eu acho que vai ficar muito mais caro, né? Então, assim, a galera não quer nem se dar o trabalho de entender. É a crítica pela crítica. É jogar pedra. Aí você tem que ver Lula e a Globo pagando de louco, fingindo que são os grandes defensores do livre mercado, do multilateralismo. Que o Lula aí, né, ele tá contra o protecionismo a vida toda. O Trump é um louco. O Trump não sabe nem o que ele tá fazendo. É uma coisa que nunca antes na história desse planeta aconteceu. Eu vi outra análise e o cara tava comentando que o fato dos Estados Unidos ter uma moeda forte, como a questão do dólar, acaba até por afugentar que as empresas se instalem lá, porque se o dólar ele é caro e a mão de obra lá não é uma mão de obra barata, quando você tem um processo globalizado ao redor do planeta como um todo, você normalmente vai correr para onde você tem mão de obra barata. Então esse processo de globalização do mundo acabou por fortalecer, né, a comunada lá. Pode ver o tamanho do país e como se tornou um império econômico. Mas vamos continuar. Quem tem que falar mais de Brasil? Lembrando, agora eu lembrei o que estava no Estadão, né? Assim, o custo cai nos operários, nas pessoas que trabalham nas indústrias nos países ricos, né? O Estadão está atrasado. A gente falou isso ontem já. Eu não sou formado em economia, mas eu sou uma pessoa que sabe ler, sabe? Eu sei ler, eu sei ler. Eu não tenho uma mente, né, galvanizada, que está calcificada, que eu não consigo mais pensar por mim mesmo. Não, cara, eu consigo ver, eu consigo olhar o contraditório, sabe? Eu sou bom em matemática também, eu consigo assim olhar as coisas e ter um senso crítico. Parece assim, ó, pode dar errado, mas falar que o que tá acontecendo agora, o Trump tirou do nada, ele é um louco, não tem nada que justifique o que ele está fazendo. Pô, o jornalista especialista da CNN Money, né? Gilvan Bueno, especialista em finanças, mercado de capital, educação financeira, foi sócio e gerente de educação do mercado financeiro, trabalhou em bancos de investimento, foi palestrante no Fórum Global Soft Financiers 2025, realidade de Beijing na China. Você vê, né? O cara falou aí basicamente o que eu já tinha comentado ontem. Pô, foi mais aí, viu? Sou mais eu, viu, Globo? Sou mais eu aí do que ficar ouvindo Armínio Fraga. Aí veja, falava, ó, o Trump tá vendo isso daí, e no vídeo ontem falava, tendo a possibilidade de se você se colocar numa recessão que no primeiro momento pode parecer ruim, que a economia tá quebrando, mas essa recessão seria mais um dos indicadores aí, né, para esses indicadores macroeconômicos para dar toda a condição pro Fed abaixar o juro. Aí aqui, ó, aqui é para precificação do mercado. Olha lá o mercado. Juro para 2 anos, 30, 10 anos, derretendo, caindo a taxa de juros. O título de 10 anos lá, que até a gente estava comentando, tá ali, o mercado já deu uma queda, tá 3,6. Eu acho que o Trump está em busca de uns 3%. Pelo menos uns 3,3 para renegociar a dívida no mesmo ponto.
Para não ficar nem a mais nem a menos. Porque eu falava, ó, tem uma quantidade aí que vai, o título vai vencer, nos próximos anos tem que renegociar. Imagina você renegociar para mais. Esse dinheiro ele sai do orçamento. Um governo que quer continuar investindo, um governo que tem, sei lá, um orçamento de defesa monstruoso, que precisa ter dinheiro para gastar, irmão, o cara não pode ficar se dando luxo com a dívida de 36 trilhões. Cada 0,1% é muito dinheiro, é muito dinheiro. Então, assim, não é uma decisão maluca sem pé nem cabeça. Tem muita coisa aí que está sendo pensada, planejada, e volto a falar, quem tiver mais interesse em entender toda essa questão econômica do Trump, primeiro que você vai ter que se colocar numa situação que você pode estar errado. Você ficar naquela visão que ou você é liberal ou você é comunista, você já não vai entender. Você primeiro se coloca numa posição, cara, eu quero só entender. Pega lá o projeto 2025, abre no capítulo sobre economia e começa a dar uma olhada. Veja o que a turma lá dos Estados Unidos vem comentando sobre economia. O próprio Vance, que no passado, ontem circulou um tweet do Vance 2017, falando, se resolve só com, sei lá, com desburocratização, aumento de imposto aí, tarifa serve de nada. O cara mudou de ideia também ao longo dos anos. Aí você pode pegar também as discussões que estão rolando nos Estados Unidos sobre pós-liberalismo, a direita pós-liberalismo, a direita pós-liberal. Mas se você tenta trazer qualquer assunto assim no Brasil, não, você é duguinista, você é comunista. Você é comunista, tá bom, sou comunista então. Aí, assim como no Brasil, você vê que Trump tem dificuldades de lidar com a burocracia. Fez barba, cabelo e bigode, mas ainda assim, calma lá, amigo. Em meio à pressão de Trump, Powell, né, presidente do Banco Central deles, disse que o Fed não tem pressa não, não temos pressa. E qual é um dos meus temores para o Brasil a partir de 2027? Com a história do Banco Central Independente, o Galípolo tem mandato até 2029. Aí vem um governo de direita, vamos pensar um governo de direita com um bom plano, um bom plano organizado para tirar o Brasil do buraco, conhecendo o Brasil. Conhecendo o Brasil. Você conhece o Brasil. Você sabe que a turma está disposta a quebrar o país para derrotar a extrema-direita. Tu já imaginou o que o Galípolo pode fazer e deixar de fazer? É surreal, assim, foi um erro a história do Banco Central Independente, foi um erro. Tem que estar na mão do governo eleito a política econômica e a política monetária. Não dá para deixar na mão de banqueiro. Aí você fica refém dos bancos. Você fica sem orçamento. Imagina aí, o governo tá imagina, você tá precisando gerar emprego, você tá precisando da condição do povo comprar uma casa, e você tem um órgão independente que vai lá e tome-lhe juros, a economia fica ainda mais travada. Imagina chegar a Galípolo, dar um choque de juros no Brasil, com a justificativa técnica que vocês conhecem. Imagine, Bolsonaro chega lá, 1º de janeiro, vem com um time pesadíssimo, plano organizado, vamos acontecer, aí vai lá e toma aumento de juro. O Brasil já não tem quase orçamento para nada, né? Porque metade do orçamento basicamente está indo para pagamento de juro. Aí, além disso, ele trava a economia privada, dificulta o teu empréstimo, o teu financiamento, que é o que o Trump também está tentando reduzir pro lado de lá. E aí? Aí o Brasil que precisa crescer e gerar emprego, trava de vez. Já pensou nisso? A direita vai ter que lidar com 2 anos de Galípolo. Pega o exemplo do Powell, importe isso pro Brasil. Porque no Brasil vai ser pior. No Brasil vai ser pior. No Brasil é sempre pior. Sempre pior. Trump também postou um vídeo na rede social dele, né, na Truth Social. Teve uma certa repercussão, o pessoal comentou sobre isso daqui. Aqui tá a transcrição em inglês. É um vídeo curto, né? Um vídeo que foi pro TikTok. Vou mostrar a tradução em português. Trump está derrubando o mercado de ações em 20% esse mês, mas ele está fazendo isso de propósito. Por que ele está fazendo isso? Para empurrar dinheiro para os títulos do Tesouro, o que força o Fed a cortar as taxas de juros em maio, e essas taxas mais baixas dão ao Fed a capacidade de refinanciar trilhões de dívidas de forma muito barata. Também enfraquece o dólar e reduz taxas de hipoteca para casa, estimular a construção civil. Quantas pessoas são empregadas na construção civil? É muita gente, né? Qualquer obrinha. Agora, é uma jogada de xadrez selvagem, mas está funcionando. Agora você provavelmente está se perguntando, e as tarifas dele? Bem,
Eu vou te dizer, é uma jogada genial. Na verdade, força as empresas a construir aqui para evitá-la, né, evitar as tarifas. Também força os fazendeiros a vender mais dos seus produtos aqui nos Estados Unidos para reduzir os preços dos alimentos. Já vimos isso com os ovos. Agora lembre-se, 94% de todas as ações são de propriedade de apenas 8% dos americanos. Então, Trump está tirando dos ricos o curto prazo e entregando à classe média por meio de preços mais baixos. Se isso vai acontecer ou não, aqui tem uma parcela de torcida. O importante é analisar a situação, gente, de uma maneira assim um pouco mais fria, tentar o que realmente está acontecendo. O que realmente está acontecendo. E se a imprensa brasileira se nega a um debate minimamente honesto e trata o cara apenas como um maluco e um lunático, o que mais a imprensa brasileira nega de conhecimento às pessoas sobre o que se passa no Brasil, sobre as políticas que são pautadas no Brasil, né? O que eles defendem que seja feito no Brasil. Vocês viram aí o que foi a defesa da imprensa brasileira da reforma tributária, da PEC do rombo do Lula lá no final de 2022, do imposto das companhias internacionais. Tudo isso teve apoio. Combustível do futuro, a nova indústria Brasil. Dá para levar a sério os problemas do governo Lula? Eles estão trazendo resultados? Aí você pega essa relação, né, com a burocracia, até com outros poderes, trazendo para o Brasil de novo. O Milei é um cara que se destaca pela sua... Assim, ele chegou onde chegou com a promessa de mudanças econômicas, né? Foi o principal mote de sua campanha. Aí o Milei chegou, não tem a maioria, não é igual ao Trump, uma situação talvez um pouco mais similar de Bolsonaro, e veja só. Senado da Argentina rejeita indicados de Milei à Suprema Corte. O governo fala em motivos políticos. Aí o Faisal diz, mas disseram que era só o cara ter coragem, pô. É só ter coragem de indicar os nomes, olha lá. A Atsuko também comenta sobre isso, né? O juiz teve 43 votos contra, 27 a favor e 1 abstenção. E o advogado teve 51 votos contra e 20 a favor. 2 nomeações, as 2 rejeitadas. Era necessária a aprovação de 2/3 dos senadores presentes. Essa é a primeira vez, desde a redemocratização em 83, que o Senado rejeita no plenário candidatos propostos pelo Executivo para cargos judiciais que exigem maioria qualificada. Não à toa, né? Será uma batalha, a disputa pelo Senado no Brasil em 2026. Aí você vê aqui, né? O André também comenta. Essa notícia serve para fazer entender as dificuldades que Milei tem em operar diante um regime peronista e principalmente as dificuldades que Bolsonaro teria ao escolher quem ele quisesse, como muitos especialistas argumentam. Se bem que as sugestões desses especialistas, né, foram bem estranhas. Aí cita lá alguns nomes. O Jeremy Powell, vejam só, eu coloquei aqui, né, que não quer cortar o juro, ele foi indicado pelo Trump. E depois teve um desentendimento. E é normal isso, né? Não dá para acertar sempre. E isso porque o Trump é um bilionário. É um cara aí que entende um pouco dessa questão, né, do dia a dia. E eu acho que tem à sua disposição dos Estados Unidos não só a militância com mais tempo de casa, várias instituições, né, com anos e anos aí de militância política, como a própria Heritage Foundation, um partido forte. E ainda assim esse tipo de coisa acontece. E no Brasil? E no Brasil? E no Brasil? Ele estava comentando ontem lá da lei de reciprocidade, rapaz. Não tem nada. Não tem mais porcaria nenhuma. Que mané reciprocidade? Você vê que é o pensamento brasileiro no final do dia. Esse mesmo papo furado, dia sim, dia também. Liberalismo você curte, livre mercado, livre comércio. E a vida do povo não melhora. Não vai para lugar nenhum. Tanto os liberais, os comunas, socialistas, é tudo a mesma porcaria. Não tá indo para lugar nenhum. Absolutamente lugar nenhum. Só para pegar aqui, eu queria muito falar hoje do PT, mas não vai dar tempo. Eu sei que não vai dar mesmo, porque só o vídeo que eu quero mostrar para vocês é longo e aí tem outras coisas para mostrar. Vai pegar um caso aqui que a gente tá falando do Milei judiciário para falar de outro caso que aconteceu, que é esse aqui, ó. O repto ao Tribunal Penal Internacional. Lembra o TPI?
que até a esquerda brasileira queria processar Bolsonaro pelo crime de Geno. Pois bem, a Hungria informou que vai sair do Tribunal Penal Internacional. O anúncio, né, aconteceu em presença do Netanyahu, tá lá, foi lá em Budapeste. E por que isso aconteceu, né? Porque o TPI declarou que o Netanyahu é um criminoso. Enfim, né? Por ser meio tribunal, a Hungria teria de cumprir um mandado de prisão em que o TPI expediu contra o Netanyahu. Mas aí bastou a emissão do mandato contra Netanyahu em novembro para Orbán deixasse claro a sua intenção de descumprir. Inspirado em Trump, que em fevereiro deste ano impôs sanções contra integrantes do TPI, Orbán dobrou a aposta e aproveitou a presença do aliado israelense em Budapeste para divulgar a saída do tribunal, descrito pelo húngaro como uma corte política. Os Estados Unidos, que não são membros do TPI, sancionaram o órgão em retaliação ao mandado de prisão contra Netanyahu. Recentemente, o ex-presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, foi preso em Manila e extraditado para a Haia. Lá, será julgado pelo TPI por sua truculenta política de combate às drogas. Olha só, é malvado demais. Ele é truculento, é igual no Brasil, a truculência policial. A extradição de Duterte ocorreu porque, segundo o atual presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Júnior, o país cumpriu com suas obrigações legais. Aí você vê, Marcos e Duterte são inimigos políticos. Imagina aí, ó, o cara tava combatendo, né? Talvez ele tava. Será que ele prendeu algum inocente? Deve ser porque as penas eram muito duras. Aí o cara recebeu o TPI e o adversário político dele celebra, né, mais uma vez o uso do judiciário para tirar um adversário de campo. Expostos os limites do TPI, agora esperar que Lula não siga os passos do Orbán. Aí diz que Lula chegou a falar que se o Putin viesse, né, não ia ser preso no Brasil. Chegou até a ameaçar que ia tirar o Brasil do tribunal. Lula teve de atenuar sua declaração pouco depois, ante a evidente afronta à Constituição brasileira, mas manteve suas dúvidas sobre o interesse do Brasil em permanecer no TPI. Sempre é possível discutir a conveniência da permanência do Brasil no TPI, mas quando se observa que a hostilidade ao tribunal parte majoritariamente de gente com vocação autocrática, como Orbán, Netanyahu, Trump, Putin, parece claro de que lado o país deve estar. Para mim, realmente parece claro, é ao lado dessa turma aí, né? É realmente sair do TPI. O mundo não é mais o mesmo, não será mais o mesmo, não tem mais volta, não tem mais volta, não tem mais volta. Eu quero ver como é que serão os próximos anos.